Oi, 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 extraordinário dia, 2 de novembro de 2025, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Transforma Mente. Seja bem-vindo ao nosso quadro Transforma Mente, nossa live de hoje. Hoje, essa semana, nós estamos falando sobre como você manter a sua fé, como você de fato entender aquilo que Deus tem para você, como você trabalhar a sua mente. E hoje nós falaremos sobre como você manter a sua mente renovada, como você manter sua mente renovada pelo Espírito Santo, o que é que você deve estar aí, em nome de Jesus, né? Buscando do Senhor neste domingo, nesse dia. Então convido você aí a encaminhar o aviãozinho para as pessoas. Bora lá, vamos lá convidar a turma para acordar cedo. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, glorificado seja teu santo nome, seus grandes feitos de novo. E como nos tempos passados, mostra teu braço forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Amém. Faz eternidade se alinhar com a tua. Glória a Deus. Fala pro Senhor agitar mais uma vez. E na terra nós que somos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. E fere meu coração com a ferida de... Glória a Deus, aleluia. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. E fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Aleluia. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou arrastar diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar,
diante do teu altar. Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos nesta manhã. Aleluia, aleluia, Jesus. Venha, Senhor, com teu Espírito Santo sobre nós. Fala aos nossos corações nesta manhã, Jesus. Estamos aqui com os nossos corações abertos, meu Pai, para ouvir a tua vontade neste domingo. Amém, Jesus. Glorificado seja teu santo nome, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero ler um texto aqui para a gente poder começar, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu gosto muito desse texto. Esse texto fala sempre muito comigo. Então, quero convidar você a acompanhar essa leitura, tá bom? Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim, ó. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentemos o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, o que acontece? Muitas vezes, gente, a nossa mente, ela precisa ser renovada pelo Espírito para que o Senhor, ele possa cumprir a obra dele nas nossas mentes. Se nós não renovarmos a nossa mente no Espírito, tem coisas que a gente não consegue alcançar, tem coisas que a gente não consegue viver, tem situações que a gente não consegue, de fato, ali entender o que é que o Senhor está falando. Então, a inteligência emocional, essa semana a gente está falando sobre inteligência emocional, e a inteligência emocional, ela começa onde a mente se rende ao Espírito Santo. Se a nossa mente se render ao Espírito, se render ao discernimento, se a nossa mente começar a se render àquilo que de fato vem do alto, a nossa inteligência emocional, ela fica um pouco mais ajustada. Paulo, ele escreve essa carta à igreja romana para que eles tivessem uma racionalidade moralmente, né, para que eles fossem mais racionais. Por quê? Moralmente, em muitos momentos, eles estavam confusos. Em muitos momentos, eles estavam confusos. E ali eles não estavam pensando no racional. Eles estavam pensando sempre no emocional e agindo no emocional. E eu descobri e acompanho vários empresários, líderes, e eu vejo, gente, toda decisão que você toma baseada no seu emocional, essa decisão lá na frente, ela vai te dar problema. Ou até mesmo ali naquele momento, porque não era para tomar aquela decisão nessa hora, daquela forma. Então, a gente precisa ter essa consciência. Ele ensina a verdadeira transformação no interior nosso. Paulo mostra para todo mundo, para a igreja romana, que a verdadeira transformação ela é de dentro para fora, pela mente guiada pelo Espírito, e não pela mente guiada pela carne, não pela mente guiada ali pelo seu próprio desejo, porque muitas vezes o nosso próprio desejo ele foge daquilo que o Espírito deveria fazer. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, ele pergunta como é que ele faz, né, para nascer de novo. Como que ele fazia para nascer de novo? E aí, né, a resposta que ele teve foi, olha, você precisa nascer de novo, tá? Mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Olha a pergunta dele, mas como é que eu faço? Não tem como eu voltar de novo para a barriga da minha mãe. Então ali naquela inocência, naquela falta de entendimento, para ele o nascer de novo era como se ele tivesse que voltar para a barriga da mãe. Mas não era isso, ele não precisava voltar para a barriga da mãe dele, ele só precisava renovar
a sua mente, ele precisava renovar o seu entendimento, renovar a sua forma de olhar as coisas, renovar as situações ali. Então, é isso que a gente precisa fazer em muitos momentos da nossa vida. Será que a nossa mente ela está sendo renovada diariamente, continuamente? Maria, quando ela recebeu aquela, né, a profecia do anjo que ela ficaria grávida, como uma mulher virgem ficaria grávida? Maria não entendeu foi nada, mas ela simplesmente, pela fé, ela aceitou. Ela só aceitou o impossível pela fé e ela abraçou aquele impossível e de alguma forma ela conseguiu lidar com aquele impossível. O Pedro, por exemplo, ele foi transformado, ele era muito impulsivo, então ele era um líder muito impulsivo, mas ele transformou a mente dele e se tornou um líder sábio. Ele não saiu fazendo as coisas mais de qualquer jeito, então ele saiu com a mente transformada. O apóstolo Paulo, não é, que escreve essa carta aqui aos Romanos. Gente, antes ele era um perseguidor do povo de Deus. Ele era um perseguidor do povo de Deus. E veja bem, como que pode? A mente dele foi transformada de tal forma, que ele entendeu que ali não tinha ninguém mais para ele olhar, a não ser para Jesus. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então ele viveu algo diferente, ele viveu um sobrenatural, ele teve uma transformação na sua mente, uma transformação na sua vida. E quantos de nós precisamos ter uma mudança, uma transformação na nossa mente, uma transformação na nossa vida? Quantos de nós, né, precisamos ter uma vida renovada? Às vezes, você está preso ao passado. Às vezes, você está preso à situação que aconteceu no seu passado e não renovou ainda a sua mente. Às vezes, está presa a um relacionamento que já foi embora. Às vezes, você está presa a uma situação de traição. Às vezes, você está presa a uma situação de luto, ou uma situação que já deveria ter passado. Às vezes você tá preso aí a amizades que já foram embora, que já partiram. Às vezes você tá preso até a lembranças de trabalhos que você já nem tá mais na empresa. E você está preso, mas era assim, assado, quando eu estava lá e tal. E não se abre pro novo. Meu querido, minha querida, nesta manhã, nesse domingo, 2 de novembro, eu quero te dizer uma coisa. Para você viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, é necessário você abrir a sua mente, é necessário você olhar e abrir a sua mente, renovar a sua mente, para que a sua mente esteja voltada para o novo. Então, e renovar a mente, em muitos momentos, é você filtrar o que o mundo tenta impor, é não se conformar com os padrões deste mundo, é não se conformar com os padrões deste mundo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai filtrar, você vai ver aquilo que realmente faz sentido para você e aquilo que não faz sentido para você. Ontem a gente foi no barzinho, minha família e eu, e assim, muito gostoso, sabe? Um ambiente legal, tinha brinquedos lá para as crianças, então a gente gosta de ir em lugares que tem espaço para Gabi brincar e tal. Mas, gente de Deus, o ambiente ele não é muito grande. Mas assim, uma música tão alta, sabe? Tão alta, que às vezes você tem que até gritar para poder falar. E eu só comi e vim embora. Por quê? Porque eu filtro muito os ambientes que eu estou. E eu, além de filtrar os ambientes que eu estou, pra mim, viu, gente? Dependendo do lugar e do que eu estou ouvindo, ele me desconecta muito da minha essência, do meu espírito e tudo mais. Então eu só comi e vim embora, rapidinho. Por quê? Porque a gente precisa filtrar o lugar onde você deve estar. A gente precisa filtrar o ambiente que a gente frequenta. A gente precisa filtrar as amizades que a gente frequenta. É importante que a gente analise isso. É importante que a gente olhe tudo isso. Então, vamos olhar para a nossa mente? Será que nós estamos renovando a nossa mente? Não se pode resolver um problema com a mesma mente que o criou. Diz uma frase de Albert Einstein. Olha isso, hein, Sara?
Não se pode resolver um problema com a mesma mente que o criou, diz Albert Einstein. Ou seja, se você quer resolver um problema, você precisa mudar de mente, você precisa ter uma mente que renova, uma mente transformada. E nessa live de hoje, antes da gente orar, eu quero te trazer 3 passos aí para você avançar na sua mente, para você renovar a sua mente, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. O primeiro passo que a gente precisa entender é o alimento da palavra. Você sabia que Deus, quando te criou, ele te criou um manual de instruções? Sim. Deus, quando te criou, ele criou junto com você um manual de instruções. Aqui nesse manual, ele tem para nós todas as receitas para todas as áreas da nossa vida. Aqui nesse manual tem para nós receitas para todas as áreas da nossa vida. Então, qual é a área que você está com problema hoje? É a sua área financeira? Sua área financeira está comprometida? Está delicada? Aqui tem um dicionário para você, tem uma direção para você. É no seu relacionamento interpessoal? Aqui tem direção para você. O seu maior desafio hoje é sentimental? É problemas sentimentais? Aqui tem o segredo para você, tem direção para você. Né? É conjugal, é familiar? Não importa, é profissional? Não importa. Deus, quando ele nos fez também junto um manual para a gente consultar. A bem da verdade é que às vezes a gente nem abre, né? Tem pessoas que tem lá a Bíblia na sua casa, lá na estante, no rack da sua casa, na cômoda, sei lá, em qualquer lugar, aberta no Salmo 91. Aí eu pergunto, você já leu? O que é que fala no Salmo 91? Entende? Então, a consulta da palavra, alimentar da palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tá escrito lá no Salmo 91, 7, por exemplo. Então, quando você alimenta o seu espírito com a palavra, quando vem as dores, as dificuldades, você sabe responder, você tem como responder. E esse é o primeiro passo. O segundo passo, rejeitar os padrões ao contrário do reino. Quais são os padrões ao contrário do reino? Quais são os padrões? Tem lugares que não são para você. Tem lugares que, se você for, você vai sair do seu nível de espiritualidade. Tem lugares, tem ambientes que não é para tua casa, para tua família. Entende isso? Muitas vezes ambiente de muita bebida, muitas vezes ambiente de droga, ambiente de situações, né, delicadas. Não é para você, não é. Porque você foi chamado para ter uma vida abundante. Uma vida abundante, ela é diferente. A boa, perfeita e agradável vontade do Pai, ela é diferente da mente desse mundo, do que a mente desse mundo quer. Mas uma mente renovada em Cristo, ela entende que ela tem que alimentar o seu corpo, mas o seu espírito e a sua alma. Amém? E o terceiro, declare diariamente: a minha mente é governada pelo Espírito. Quero que você escreva isso aí nessa manhã. A minha mente é governada pelo Espírito. Você tem que se sentir incomodado em estar em algumas situações. Às vezes, quando eu tenho que enfrentar algumas situações com os meus mentorados, eu fico incomodada. Eu falo: Senhor, é isso mesmo para mim? É aqui mesmo que o Senhor quer que eu esteja? Sabe? Eu questiono o Senhor. Eu questiono o Senhor, principalmente quando é situações de muito conflito. E aí logo eu vejo, né? O Senhor fala: filha, eu tenho propósito com você nessa situação. Eu preciso que você faça a diferença nessa situação. Então, o Senhor, ele sempre vai nos direcionar. Ele vai nos direcionar, ele vai nos mostrar o caminho, ele vai dizer o que fazer e como fazer. Então, esses 3 passos aí que a Sara acabou de colocar para nós. Obrigada, filha. Sara acabou de colocar aí para nós. Primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte: alimente a sua mente com a palavra. O segundo passo é rejeitar os padrões ao contrário do reino. E o terceiro, declare diariamente: a minha mente é governada pelo Espírito.
Simples assim. Então eu quero te convidar nesse domingo, dia de finados. Eu sei que é dia da gente relembrar as pessoas que... os nossos entes queridos, né? Os nossos entes queridos que terminaram a sua jornada nessa terra. E nesse dia, às vezes é um dia que se torna um dia difícil, né, gente? Um dia triste, um dia difícil. Mas sabe o que eu quero dizer aqui pra você? Faça desse dia um dia de gratidão. Faça desse dia um dia de gratidão. Eu, por exemplo, tenho 3 entes queridos. Eu tenho um bebê que já está com o Senhor. Eu tenho minha mãe, que recentemente também foi morar com o pai, voltou para sua morada eterna. E eu tenho meu pai. Então são 3 entes queridos. E eu queria te convidar nesse dia, né, nesse dia 2, nesse domingo, que você possa fazer desse dia um dia de gratidão porque Deus te deu a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de conviver com os meus pais, com a minha mãe até a minha idade de hoje, 47 anos. Minha mãe faleceu, eu tinha 46. Com o meu pai um pouco menos. Com o meu bebê, ele esteve comigo por 3 meses no meu ventre. Então eu não pude vê-lo, mas eu pude sentir. Então faça desse dia um dia de gratidão. E não um dia de dor, né? Não um dia de dor. Sabe por quê? Os nossos entes queridos, eles jamais gostariam de nos ver triste. Agradeça a Deus por eles um dia ter existido na sua vida. Agradeça a Deus pelo legado que deixaram, né? Agradeça a Deus aí por tudo que você pôde viver com eles. Amém? Então deixa esse dia ser grato na sua vida e não ser um dia triste, não ser um dia de lágrimas, não ser um dia difícil. Deixa esse dia ser um dia de muita gratidão. E eu quero orar com você nesta manhã, para o Senhor renovar sua mente, para o Senhor te dar sabedoria, para o Senhor te direcionar, ajudar a tomar as decisões, para que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitória. Quero orar com você. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença neste domingo 2 de novembro de 2025. Nós queremos clamar a Ti, meu Pai, para que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, nos direcione passo a passo, tudo aquilo que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós devemos falar, todos os lugares que nós devemos frequentar. Muito obrigado, Jesus, eu te amo. Obrigado, Jesus, porque nós acordamos nesse dia. Obrigado, Jesus, porque nós levantamos nesse dia. Obrigado, Jesus, porque só o Senhor, meu Deus, só o Senhor em nossas vidas. Sem o Senhor nós nada somos, meu Pai. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Eu quero honrar o Teu santo nome nesta manhã, por tudo aquilo que o Senhor já me permitiu viver com os meus entes queridos, que hoje não estão mais aqui, ó Deus. Eu creio que já estão com o Senhor. Terminaram a sua jornada, cumpriram o seu propósito, a sua missão nessa terra. Eu também quero te pedir para todos que estão aqui nessa live ou que vão assistir posteriormente, que o Senhor possa consolar esse coração, que não venha ser um dia triste, mas que venha ser um dia de gratidão no Senhor, um dia de adorar, de louvar ao Senhor com uma mente transformada, não com uma mente triste, não com uma mente questionadora, mas uma mente, meu Deus, que possa agradecer tudo aquilo que o Senhor fez. Renova, Jesus, a mente de cada um aqui nesta manhã, para que possa acessar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ajude-nos a viver conforme a Tua vontade, não conforme a nossa vontade. A fazer aquilo que o Senhor nos ordenar e não aquilo que nós queremos fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor está conosco neste momento. Eu sei que o Senhor está nos direcionando. Eu sei que o Senhor está encaminhando as nossas ações, as nossas atitudes. Obrigado por mais um dia nós estarmos aqui no quadro Transforma a Mente, por mais um dia, meu Deus, que o Senhor preparou para nós. Te amo, meu Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amanhã, às 5h59, estaremos aqui mais uma vez.
Estaremos aqui no nosso quadro Transforma a Mente e você não pode perder, você não pode ficar de fora. Esteja aqui às 5h59 da manhã, esteja aqui para você ser abençoado. Esteja aqui para você receber o seu alimento espiritual. Esteja aqui para que você possa, de fato, entregar o seu dia ao Senhor, né? Entregar o seu dia ao Senhor. Então esteja aqui para que o Senhor possa fazer na sua vida tudo aquilo que Ele precisa fazer. Amém? Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado. Em nome de Jesus.